Bem, vamos com o Marcos Luiz, está pintando aqui no telão da Band informações do Guarani. Diz aí, Marquinhos. Lá vem o Marcos. Legal, Batista. Lá vem o Marco. Mais uma vez, boa tarde, né, para o amigo da tela da Band. Guarani voltou às atividades depois do que aconteceu contra o CRB. Ontem o time já treinou. Técnico Daniel Paulista já tentando aprimorar a parte tática do Guarani, pensando no jogo de sexta-feira contra o Confiança, às 7 da noite, no estádio Brinco de Ouro, com a presença do torcedor. Vou falar daqui a pouquinho dos ingressos, quantos ingressos à disposição, os valores, mas antes falar do time, né? Técnico Daniel Paulista poderá contar com a volta do Rodrigo Andrade, jogador que não participou da última partida porque estava suspenso pelo terceiro cartão. E como o Júlio César Batista foi preservado, ele não viajou, não havia uma contusão, acredito na volta deste atleta. E há pouco, até na Rádio Bandeirantes, o CH muito feliz falou o seguinte: o torcedor do Guarani já sabe de cor e salteado o time que o técnico Daniel Paulista poderá colocar em campo na partida desta sexta-feira. A não ser que o treinador saque algum coelho da cartola ou tenha algo na cabeça que a gente não sabe. Mas o provável Guarani para este jogo, com o Rafael Martins no gol, na lateral direita o Diogo Matheus, né? Ainda não tem aí a escalação oficial, mas pode ser esse o time. A zaga com o Thales mantido, o Thales escolhido para conversar com os jornalistas hoje. Vamos perguntar para o jogador desse momento do Guarani, essa situação que o Bugre está vivendo, junto com o Carlão. O Ronaldo deve ficar no banco e o Bidu na lateral esquerda. Meio campo com o capitão Bruno Silva, mais a volta do Rodrigo Andrade e o Regis. Na frente o treinador pode ter o Bruno Sávio, o Júnior Todinho e o Júlio César, se tiver legal, ou até mesmo para iniciar a partida com o Andrigo, as opções do treinador para o jogo desta sexta-feira. Sobre os ingressos, Batista, foram colocados à venda para o torcedor do Guarani 9.085 ingressos. Os valores dos ingressos são assim, ó, no tobogã e abaixo do tobogã, os valores são 80 e 40, mas na cabeceira, os valores são esses aqui, Batista. 40 e 20. Aê! Sensacional, hein? Maravilhoso. Vinheta gravada especialmente pelo Chitãozinho Chororó para quando o ingresso for neste valor. 40 e 20. 40 Aí. Aê! Você que é amigo do Chitão, ele sabe que a gente Lógico que faz sabe. esse mexido aqui com a Claro música que ele dele, ou não? sabe, cara, ele ficou muito feliz. Ficou muito feliz, agradecido. Aliás, o Chitão e o Chororó, eles adoram futebol, adoram esporte, né? E eles ficaram, a hora que eu falei pro Chitão, inclusive mandei para ele o programa, ele ficou, deu risada pra caramba e adorou. Falou só que depois vai dar uma ligadinha para você para ver os royalties aí. Ô, para com isso, mano. Não vem não, hein, Chitão? Ô, louco, aqui não vem que não tem, hein? Bom, vamos falar aí do Guarani, jogo importantíssimo, jogo em casa, sexta-feira, 19 horas. Sem dúvida, o público terá aí um papel importante, né, para empurrar o time do Guarani. Não tem outro resultado que não a vitória. São 8 jogos, 4 em casa, 4 fora. Vai ter que ganhar os 4 em casa e 2 fora para subir. Não vai ser fácil. Mas não vai ser fácil para ninguém, viu, Gleger, Batista, Marquinhos e telespectadores. Está todo mundo enrolado. Não tem um só time nesse campeonato que esteja tranquilo. Talvez o Coritiba. Um pouco mais, Botafogo, mas o restante tá tudo no mesmo tacho. Tá todo mundo preocupado, tendo que lutar muito. O Guarani também vai ter que continuar a sua luta incessante de entrar no G4. Já passou da hora de estar frequentando o G4. Infelizmente, o Guarani deu uma derrapada em algumas partidas, mas isso já faz parte do passado. A parte emocional, Batista, para mim vai ser o grande desafio, com todo respeito ao Confiança, mas time por time, o Guarani é mais time. E o Guarani joga em casa do lado da sua torcida, ponto. Só que todo mundo meteu o pau com razão, ficou bravo com razão, que o treinador fez isso, mexeu aquilo e está equivocado. Eu também concordo com tudo, só que os jogadores também têm culpa. Os jogadores têm a sua parcela de responsabilidade. O jogo estava na mão, gente, 30 do segundo tempo. Mesmo com as pataquadas do treinador de ter colocado 2 ou 3 jogadores que não deveriam nem estar no banco de reservas, mas espera um pouco, tá lá o seu Thales, o seu Bruno Silva,
que é mais experimentado que são esses jogadores, não dava quando tomou o primeiro gol para chamar ali e falar, ô moçada, é o seguinte, agora é com a gente aqui. O treinador não entra dentro do campo. Algumas coisas que aconteceram, mesmo concordando com as opções erradas do treinador, dentro do campo eles tinham que se ajeitar e não perder, ou não deixar, ou permitir o empate que aconteceu no final do jogo. Não existe isso. E na sexta-feira, alguém tem dúvida que o Confiança virá aqui marcando pra caramba só para jogar no erro do Guarani? Então o emocional é tão importante como as peças que ele vai colocar de começo e também, como gosta de dizer o Gleger, a estratégia do jogo para tentar ganhar. A execução da estratégia e o emocional, Gleger, serão muito importantes. Assim, tem alguns pontos também que a gente tem que dizer, né, Batista, sobre a última partida. Eu concordo 100% com o CH. Eu acho que tem que ter, às vezes você tem... Por quê? Para que você tem o capitão? Para ficar só tirando o cara ou coroa lá e escolher o lado? Não. É nesses momentos difíceis chamar a responsabilidade, né? E uma espécie de treinador dentro de campo se reorganizar. O Guarani deixou de somar 3 pontos, 2 pontos na verdade, né? Naquela partida com o CRB. Olha como é que ficaria a situação do Guarani, que estava com o jogo nas mãos, 3 pontos que, na minha opinião, praticamente que garantidos, e numa estratégia errada do seu treinador, acabou tomando 2 gols. Estaria na frente do CRB e do Vasco. Exatamente. E aí o que acontece? Aí o treinador vem e jogou a responsabilidade para cima da preparação física. Não, porque os jogadores pediram substituição, porque o Regis pediu para sair, o Índio pediu para sair. Ok, não tem problema nenhum. Agora, não é o momento de ficar jogando a responsabilidade para ninguém. E o problema foi quem entrou, não quem saiu. Exatamente. Então, se fechar, porque o Guarani tem condição, sim, de brigar por uma das vagas, tem time para subir, só que, nesse momento, você não pode vacilar. Nesse sprint final, não pode dar esses vacilos. E outra coisa, hein? Detalhe importante, os times lá de cima também estão patinando. Então é a hora de você mostrar para que tem um jogo importante dentro de casa e esqueceu o que passou. O CRB já faz parte do passado. Deixou sim de somar 2 pontos. Agora precisa somar 3. 3 pontos jogando dentro de casa. Tem que montar uma estratégia legal. O time do Confiança vai vir jogar por uma bola. O time do Confiança vem cheio de confiança, né? Claro que deixando o trocadilho de lado, mas vem cheio de confiança porque venceu o Avaí, que é um dos rotulantes a subir, né? Então, o Guarani precisa dar estratégia bem definida e sem ficar jogando responsabilidade. Vai lá e ganha o jogo, ponto final. E atento também, seu Daniel Paulista, com algumas peças que até o momento não deram resultado. E eu tenho certeza absoluta que não vai ficar adiantando insistir. Dá oportunidade àqueles atletas que têm entrado e têm dado resultado. Não adianta ficar insistindo com alguns jogadores que até o momento tiveram inúmeras oportunidades e não resolveram. É isso mesmo. Você pegar 5 substituições e só fazer 3. Claro! Só fazer 2. Não, mas é o seguinte, olha, o Regis pediu para sair. Ok, tudo bem. Faz o seguinte, coloca o Andrigo. Ele tinha o Andrigo no banco. Simples assim. Por que colocar o Tony? Qual é a explicação? Ele tendo o Andrigo no banco, saindo um meia, ele coloca o Tony. E colocou o Ronaldo Alves. Mais um zagueiro, tirou o Todinho. Tudo bem, não tinha um volante, né, para substituir ali o Índio, colocou o zagueiro, tudo bem, beleza. Colocou o Ronaldo Alves. Agora o Tony. E o Maxwell? O Tony é inexplicável, você tendo o Andrigo. Aí depois ele tira o Júnior Todinho e coloca o Andrigo. Por que não fez isso antes, né? Quando saiu o Regis? Quando saiu o Júnior Todinho, o que eu acho que ele tinha que fazer? O Júlio Nascimento sempre está falando da lei do ex. Não tinha um ex no banco? Lucão do Break. Podia ter colocado o Lucão do Break no lugar do Todinho. Ia prevalecer a lei do ex. O Guarani estava mais próximo de fazer o terceiro. Você pode ter certeza, o Lucão, apesar de ser grandalhão, nesse jogo, concordo com você, ia lá marcar a saída de bola do CRB pra caramba. Segura lá na frente. Exatamente. Ia dar carrinho, rabo de arraia, era jogo pro Lucão. Não, e você não tomaria a pressão que ele tomou, porque os caras precisavam segurar lá atrás. Ele abriu mão de um atacante. Trouxe o time inteirinho do CRB pra cima. Júlio Nascimento, com relação ao time, não tem o que fazer, né? O Júlio César não jogou nessa partida, volta naturalmente, ele é o titular. O que você acha? Volta todo mundo. Eu espero que sim, espero que o Júlio César esteja em condições, né, Batista? Até conversava com o Marquinhos na Rádio Bandeirantes agora há pouco.
E o planejamento do Guarani foi feito justamente para não perder o Júlio César nessa reta final, né? Ele foi poupado desse jogo contra o CRB para estar em condições contra o Confiança. Então, com a volta dele, com a volta do Rodrigo Andrade, eu acredito que o Daniel Paulista deva mandar a campo o time base, que tem atuado aí nas últimas rodadas. Ainda tem um pouco de dúvida sobre a presença do Júnior Todinho, não acreditando que o Daniel Paulista vá tirá-lo, mas eu tenho dúvida se essa é mesmo a formação correta, né? O ataque do primeiro turno do Guarani, que foi o melhor ataque do campeonato, era um ataque muito leve com o Davó. Depois veio o Lucão do Break, mudou um pouquinho a característica. Agora o Júnior Todinho é o meio termo desses jogadores. Mas eu não sei se é esse o resultado que o Guarani espera nessa reta final do ataque. Então eu pensaria, de repente, numa alternativa aí, colocando o Bruno Sávio naquela função que ele desempenhou com o Felipe Conceição para tentar igualar o que fazia um pouco da Davó, colocando o Alan Vitor, o Pablo, enfim. Acho que o Guarani tem opções melhores do que o Júnior Todinho neste momento, porque apesar dele ser um jogador que ano passado rendeu muito para o Guarani, o Todinho de 2021 não é aquele Todinho de 2020, não tem rendido, né? Então eu cogitaria uma mudança nesse sistema ofensivo, Batistão. Bom, eu preciso liberar o Marcos Luiz, ele tem um compromisso inadiável anteriormente assumido. Alimentar a sucuri, não é isso, Marquinhos? Olha o cardápio, vamos ver. Ô, Batista, vou falar um negócio pra você, ela já está roncando, como você gosta de falar, lá nos calabouços, Batista. Então, pra quem gosta, uma panelada de almoço hoje, Batista. Calma, focada. Ô, Batista, essa sucuri do Marquinhos, ela também... Panelada, Greg. Você com certeza já comeu quando você foi fazer jogos lá em Aracaju, CH também. Panelada nada mais é do que a dobradinha, onde você acrescenta o pé da vaca também. Já imaginou a dobradinha com pé de vaca? Pé da vaca, pelo amor de Deus. Marquinhos, só a pergunta. Você sabe se o pé dessa vaca vai a cutícula junto ou não? É sem? Vai não! Eu respondo depois, CH.